Amém. Glória a Deus por isso, meus amados. Quem estava aqui no início do culto, a gente leu o Salmo 46, né? Vamos voltar lá. O nosso pastor geral, o pastor Elvis da Cruz Avelar, ele sempre me manda no sábado de madrugada. Os pequeninos já foram? Até que quantos anos? Até 9 anos, querendo, pode ir para a salinha, tá? Quem é que vai cuidar dos pequenos? É o John? Tem gente que queira aí? Tem 2 anos. Já está lá? Ok, está dizendo que já está lá. Pronto, quem não está lá, então, por favor, é só dar um pulinho, vá lá, em nome de Jesus. Então, como eu ia dizendo, o nosso pastor geral, pastor Elvis, filho do nosso pastor Boves, ele sempre manda para mim um informativo da igreja lá, semanalmente, né? Domingo de madrugada, sábado para domingo, ele manda para mim. E então, quando eu fui olhar o informativo, a palavra dele muito me envolveu. Eu vou trazer essa palavra, eu vou estudar, vou aprofundar, vou trazer essa palavra dos irmãos. Esse salmo parece uma coisa assim, fora da realidade. As afirmativas que os filhos de Corá, né, colocam aqui, eles são excelentes nisso. Então, veja bem, esses salmos 46, salmo número 46, nos traz a seguinte ideia. Geralmente, como disse o nosso pastor Elvis, geralmente quando os problemas nos sobrevêm, nós temos uma forte tendência a ficarmos inquietos, ansiosos, e de não sabermos exatamente como agir. Isso foi o que o pastor Elvis falou no informativo. E ele disse assim, muitas vezes nós acabamos fazendo um exame inadequado das opções disponíveis e acabamos tomando decisões precipitadas e inadequadas ou inapropriadas. E então essa geração, essa agitação que vem no nosso interior, acaba se tornando característica de toda a nossa geração. E, bom, acaba que a gente fica vivendo aqueles dias sombrios, né? E o pior fato que ele coloca aqui para nós é o fato de nós que andamos com o Senhor, vivemos com o Senhor, acabamos, de alguma forma, esquecendo quem é o nosso Deus. Esse salmo aqui, ele tem a tendência de lembrar para nós quem de verdade é o nosso Deus. Amém? Amém, queridos? Então, quando nós esquecemos quem é o nosso Deus, acabamos focando mais no problema do que nas promessas. Eu tenho ouvido muita coisa. Eu estou trabalhando lá em casa, no serviço meio pesado, mas todo dia eu fico ouvindo podcasts e vídeos e aquele fone de ouvido, às vezes dá cãibra na orelha, de tanto tempo que eu fico com ele. Estou brincando, eu tenho cãibra na orelha, mas fica ruim, fica dolorido. E uma das coisas uma das pregações que eu vi foi sobre a promessa de Deus ser maior do que a minha dor. A dor é uma das coisas que desfoca a gente, né? E outros problemas que a gente observa e vê que está sem solução e que é demais para nós. Então, a gente precisa ir no Salmo 46 para a gente entender quem é Deus dentro de toda a conjuntura da nossa existência. Amém, queridos? Então, veja bem, o Salmo 46 ele nos ensina sobre confiança no Senhor, ele nos ensina a nos firmar, né, no Senhor e declarar mesmo o Senhor como nosso refúgio, nossa fortaleza, como nosso socorro. Se você observar logo no versículo 1, vamos ler aí, Salmo 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, e outra versão diz nas angústias. Amém? Socorro bem presente. Qual é o problema que está acontecendo com as pessoas que são de Deus? Porque
quando as tribulações e angústias vêm, a nossa reação deveria ser diferente, sim ou não? Todo mundo se angustia, se desespera, perde o foco e acaba, como disse o pastor Elvis, fazendo escolhas inapropriadas e a gente acaba reagindo com todo mundo. O primeiro ponto é: o que está acontecendo conosco? Irmãos, a chuva vem para todo mundo, o sol, os problemas vêm para todo mundo, mas eu estou falando de reações. Reações. As minhas reações publicam o nível da fé que eu tenho. Porque uma fé que na hora que o negócio aperta, eu esqueço até que ela existe e eu reajo com todo mundo. Primeiro ponto é: ei, volta o seu olhar para o Senhor. Volta o seu olhar para quem é o Senhor. Tá tudo detonado, tá tudo ruim. Ok, mas você tem o Senhor. A sua reação e a minha reação deve ser diferente. Amém? Não por causa do que eu sou, não por causa do que eu tenho, mas por Ele, por causa dele, por Ele estar em minha vida. É impossível que a minha reação seja a mesma, a menos que eu esteja com Ele em minha vida, mas esteja sem querer usufruir de tudo que Ele pode me proporcionar nos momentos mais terríveis. Aqui a Bíblia diz logo no versículo 1 que Ele é refúgio, Ele é fortaleza e Ele é socorro presente nas tribulações. São três coisas. Refúgio é para quem está correndo mesmo, para não ser tragado, destruído, para não morrer. Refúgio é lugar para quem quer se refugiar, se esconder. Imagina você andando num local e tem uma tempestade de granizo ou uma tempestade de areia no seu caminho. Se você não for para um abrigo, um refúgio, se você não for para um esconderijo, você está ralado. Se for uma saraiva, como aquela do Egito, dizem que tinha pedra também de uma bola, aquela esfera de canhão. Você está maluco? Vindo do alto, bateu numa pessoa, um negócio desse tamanho. Menino, imagina um revólver que tem uma bala desse tamanho, assim, ó, tamanho de uma bola, quase o tamanho de uma bola de futsal. Você está brincando? Todos nós precisamos de um refúgio, sim ou não? Tem momento, por mais que você seja forte e corajoso, você precisa ou não precisa de refúgio? Precisa, todos nós precisamos. Principalmente quando entendemos que contra quem estamos lutando. Quando o negócio é o diabo, já falei várias vezes, irmãos, quando é o diabo, você só se posiciona, só se fortalece no Senhor, só cria resistência, ele foge envergonhado. Mas quando é a carne, você tem que correr. Corre para onde? Refúgio. A carne é perigosa. A carne é o seu velho homem. Nós estamos falando de dois reinos dentro de você. Jesus falou que o reino dele não vem com aparência externa, mas é no interior das pessoas. É chegada a voz do reino, onde? Aqui. Mas que tamanho está esse reino? É um reino que está em guerra dia e noite contra o outro reino. O outro rei que estava aqui no trono do meu coração é o filhote do Adão. É, filho de Adão. O homem carnal, o homem natural, o homem velho. O homem que o apóstolo Paulo disse que você tem que fazer morrer. É diferente de matar, tem que fazer ele morrer. Matar é uma arte, né? O exército entende muito. A arte do exército é matar. Por isso que o exército não pode ir para a rua, é ele que vai para a rua. Está ali, ó, está no exército ali. A única coisa que o exército ensina é matar. É guerra, você é treinado para ir para a guerra. Porque é melhor você treinar uma pessoa para matar do que treinar para morrer, não é? Então o exército se preocupa em ensinar a matar. Ok? E eu e você, se por trás dessa ideia, generosa ideia de paz do Senhor, não entendermos que há uma guerra em nosso interior, que existem dois reinos, nós vamos acabar entregando todo o domínio da nossa natureza temporal. Né? Nosso homem interior aqui, que nasceu de novo, ele não tem nada a ver com a nossa natureza humana, o nosso velho Adão, o homem velho. Amém? Mas o que acontece, diz que Ele é o nosso Senhor, é o nosso refúgio. Quando o inimigo é alguém que está fora de você,
pode ser um gigante como foi o Golias. O Senhor sempre tem uma forma de fazer deitar ele por terra. Quando o gigante é algo externo, não importa o tamanho dele, não tenha medo, não se amedronte. A vitória sempre vai ser sua. 1000 vezes aparecer um gigante, 1000 vezes você vai ter vitória se você estiver posicionado no Senhor. É a Bíblia que diz: se for história é dela, se for mentira é dela. Eu não creio que a Bíblia minta. Então, se o problema é externo, a vitória é sua. Só se posicione no Senhor. Mas se é uma coisinha interna, você tem que correr. Aí você me responde aí, como é que você corre de você mesmo? Como é que você faz morrer a sua natureza humana, adâmica? Você corta a alimentação, é diferente de matar, viu? Matar é uma coisa, fazer morrer é outra. Você tem que ir cortando a alimentação do Adão, da sua velha natureza. Você tem que identificar os pontos em que você ainda é fraco, onde ele ainda domina. E você vai trabalhando esses domínios para que o Espírito Santo de Deus passe a estabelecer os domínios dele. O reino de Deus, todo mundo acha que o reino de Deus vai crescer assim: eu vou ganhar almas, vou fazer discípulo, tá? E o reino de Deus vai crescendo. Sim, ok. Mas a ideia é, se o reino de Deus está em mim, ele tem que crescer a partir de mim. Ele tem que crescer a partir de mim. Amém? Amém? Jesus falou que quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós sabemos lá pelo Apocalipse que os rios de água viva fluem do trono, irmãos. Amém? Então, na vida de cada um aqui que diz que tem Jesus, na vida de cada um aqui de nós que dizemos: o reino já chegou aqui. Irmãos, o reino tem que expandir a partir do trono do Senhor que está aqui. Ele só entra se tiver um trono para ele. Enquanto não tiver um trono para ele em minha vida, ele não vai reinar. E se ele não vai reinar, não tem reino nenhum aqui. Mas se ele está reinando sobre mim, esse reino tem que crescer em mim primeiro para chegar a outro. Porque o Evangelho não é uma proposta de você ensinar aos outros, aprendeu e ensinou. Não, é de viver aquilo que você aprendeu. Amém? Então, primeiro ponto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza é a mesma coisa de refúgio? Não. Fortaleza já é uma coisa assim, ó. Por exemplo, as cidades antigas, elas ficavam nas montanhas lá, e ainda tinha uns muros bem altos para evitar de alguém invadir. Mas nunca houve essa cidade tão alta que não pudesse ter seus muros derribados. Você pega aí, por exemplo, a Jerusalém. Quantas vezes foi derrubado aqueles muros? Está 700 metros acima do nível do mar. Amém? A montanha. Amém, queridos? Fortaleza, aqui o Senhor, quando Ele se coloca como fortaleza, não é uma fortaleza que alguém pode rebentar os muros, não. É uma fortaleza que jamais os muros vão cair. É o lugar onde você pode se esconder, é o lugar onde você pode se sentir e estar de fato protegido e protegida. Amém, queridos? Quem está compreendendo? Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E o terceiro ponto é socorro bem presente na angústia. Na angústia ninguém nunca vê Deus. Pelo contrário, quando as pessoas estão no meio da angústia, muitas vezes pessoas que creem em Deus começam a questionar se Deus existe. Eles começam a se perguntar: será que Deus está vendo isso? Se Ele está vendo, por que Ele não faz nada? É assim ou não é? Mas por que o Senhor diz: olha, eu sou o socorro bem presente? Não é presente, é bem presente, da ideia de uma presença muito marcante. E por mais marcante que seja a presença de Deus, nós não vemos. Quem é que lembra a história do Gideão? Gideão estava na angústia, estava ou não estava? Coitado do Gideão, malhando o trigo no lagar. O Senhor diz assim: olha, Deus é contigo, homem valente. Ele é não. Não é não. Se ele fosse comigo, a gente não estava nessa situação não. Onde é que está ele? Cadê aquelas histórias que o papai e a mãe contavam aí? Foi para onde a presença dele? E Deus começa a trabalhar ali, no coração dele. E você sabe a história como foi. Mesmo ele sendo da família mais pobre, da menor família do local, o Senhor foi lá e trabalhou no coração dele.
E ele não acabou só com a angústia dele, não. Ele acabou com a angústia do povo todo que estava lá há 7 anos sofrendo. Quem está entendendo isso? Então, quando eu e você entendemos que o Senhor é presente na angústia, o que eu tenho que fazer? Quem é o crente que nunca se sentiu angustiado aqui? Fala aí para mim que eu quero trocar ideia depois do culto. Todo mundo tem angústia, você não tem? Então, qual é o nosso primeiro dever? A angústia vem. A primeira coisa é assim, cadê? Eu vou buscar a sua presença, porque, pelo que diz a Bíblia, a sua presença está mais facinha, está bem facinha hoje. Estou no meio da angústia. O Senhor disse que é bem presente na angústia, então eu não tenho que procurar muito, é ou não é? Então, ao invés de correr, desesperar, falar bobagem, o que eu tenho que fazer? Procurar essa presença. E dobrar diante do Senhor. Amém? Moisés fazia isso, ele nem tinha um Espírito Santo presente dele. Jó fazia isso, aquele costume, estão me insultando, estão me injuriando, estão me perseguindo, querem me matar, me ameaçaram. Ele só dobrava ali diante do cara que estava ameaçando, dobrava lá com a cara na terra diante do Senhor. Não era diante do ameaçador, não, era diante do Senhor. Eu creio que ele orava. Se fosse eu diria assim: o senhor está ouvindo isso aí? Eu tenho uma aliança contigo, sei que o Senhor está presente aqui. Eu entregaria para o Senhor na mesma hora. E o Senhor sempre deu resposta para Moisés. Deu ou não deu? Amém? Vamos lá, versículo 1, leia comigo. Deus é o nosso refúgio, o quê? Deus é o nosso e o que mais? Refúgio, fortaleza e socorro. Essas 3 coisas que a gente precisa quando o negócio está ruim. Só que a gente vai procurar em lugares e coisas que nunca se ofereceram, como ele está se oferecendo aqui. Ele diz: eu sou presente na angústia. Não corra de mim. Volte-se a olhar para mim. Amém, queridos? Esse salmo é interessante, a estrutura dele Primeiro, fala sobre nós celebrarmos a Deus como nossa defesa, mesmo que a terra seja abalada. Segunda parte, versículo 3 ali em diante, vai falar de celebrarmos a Deus como defesa nossa, mesmo que as nações se enfureçam. E, por último, celebramos a Deus como defesa, mesmo quando o Senhor vier exercer o seu juízo. Mesmo quando for Deus que estiver exercendo o juízo. Amém? Dizem que esse Salmo 46 é uma coletânea de salmos, tipo assim, 46, 47, 48, eles parecem fazer parte de um grupo de salmos que celebram muito a soberania de Deus, a bondade de Deus. No 48, por exemplo, fala daquela música, tem gente que fez música sobre ele, né? Grande é o Senhor, e muito digno de novo. Desse Salmo 48. Então, depois de chegar em casa, você leia o 47 e 48, para você entender que também esse salmo era o salmo preferido do Martinho Lutero. Dizem que aquele hino, Castelo Forte, eu acho que vocês nunca ouviram, é do cantor cristão. O Martinho Lutero, quando ele estava meio isolado dos outros, para não perder a cabeça, ele todas as manhãs ele cantava esse salmo, e aí acabou compondo Castelo Forte, inspirado nesse salmo. Dizem que os estudiosos que esse seria o salmo do Martinho Lutero, não, mas é dos filhos de Corá. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. Bom, então vamos lá. Essa expressão refúgio e fortaleza, você pode entender o seguinte: Deus é uma defesa, certo? Uma defesa impenetrável. E Deus está falando você vai estar totalmente seguro comigo. Na hora da angústia, corre para mim.
Porque ninguém vai te alcançar em minhas mãos. Eu vou te guardar, vou te proteger. Amém? Não corre por desespero, não, que todo mundo está correndo já. Tem que correr na direção oposta. Em nome de Jesus. E se olharmos aí versículo 2, vamos seguir, versículo 2 e 3. Vamos lá, versículo 2 diz assim, ó: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Gente, é uma confissão de fé aqui, né? Quem é que tem medo de um negócio desse? Está falando em tremor de terra, está falando em um abalo, está falando em coisas aqui surpreendentes, talvez no final da existência humana. Todo mundo sabe como é que é a vida de guerra, mas para tremer tudo, para mudar os montes de lugar, rapaz, tem que ser uma força bélica terrível, né? Um poder bélico. Arma nuclear. Não temeremos? Sim, não temeremos. Eu não temo. Diante da morte, não. Sofrimento é ruim. Mas a morte, a hora que vier, ela vem com permissão de Deus e ela é bem-vinda na minha vida. Porque antes de cumprir o que eu tenho que cumprir, o Senhor nunca vai admitir. Mas está um negócio que para mim é uma bênção. Só as pessoas que não entendem, eu não sei por que as pessoas não entendem. Seria você mudar de uma casa de 2 metros quadrados para uma mansão. Como diz a Bíblia, tirou meus pés de um charco horrível, colocou sobre uma rocha, livrou-me de um inimigo que era mais forte que ele, que me importunava. Irmãos, a vida aqui é uma, lá não tem mais show, não tem mais dor, não tem mais nada, não tem mais gigante, não tem mais nada para você ter que vencer, não. Lá o negócio é outro. Não sabemos os detalhes, mas sabemos que é bem diferente dessa vida aqui, sim ou não? Sim ou não? Então, o que diz aqui, ó, ainda que a terra mude, queridos, a coisa que tem coisas aqui, ó, você e eu temos que compreender. Mesmo que tudo se abale, quem é que se abalou aí? Pastor, essa semana bombar, me abalei. Quem é que nunca se abalou, irmão? Quem é que nunca sentiu medo? Já citei o Gideão, vamos citar de novo? Gideão estava com medo. Quem é que não ia ter medo de encarar os caras que estavam lá dominando há 7 anos? Ele era a família mais pobre, a menor família. Mas ele dominou o medo dele. Dominou ou não dominou? Ele dominou o medo dele para obedecer o Senhor. Ele dominou os questionamentos dele para obedecer o Senhor. 32 mil homens. Agora está bom demais. O Senhor diz aí, os tímidos mandam embora. Meus irmãos, foi embora 22 mil, ficou só 10. Caiu, sabe a coragem dele? Dá 1/3. Ele voltou a ficar com medo de novo. Ele disse, ainda dá para ir com 10 mil homens. Aí o Senhor disse, ei, já tem muito, viu? Aqueles que tomarem água sem vigiar é para voltar. Ficou só 300. Você lembra dessa história? Quem lembra dessa história? É interessante, irmãos. Águas de descanso, águas mansas, tranquilas, só para você tirar a sede. Amém? Amém? Queridos e queridas, prestem atenção. Deus está no meio dela. Não é como no Egito que tinha lá o rio Nilo. Não é como na Babilônia, que aquele rio, os 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Não, Jerusalém, o rio lá é o rio de Deus. E está no meio dela para defender
Sem água é difícil você fazer qualquer coisa, né? Então, a água em nossa vida deve ser a presença do Senhor. A água viva que flui do nosso interior. Amém, queridos? Amém. Por exemplo, qual é o crente que não tem perdas? Que não se abala, que não tem problemas? Não existe esse crente. O que eu estou falando aqui é que, pelo que está escrito aqui, a nossa reação deveria ser diferente, diferenciada. Amém? Porque eu estou lá, eu não tenho Deus, eu não tenho nada, não tenho ninguém por mim. Aí eu venho servir a Deus e vou reagir do mesmo jeito que todo mundo está reagindo. É uma coisa errada aí, irmão. Vamos rever esse negócio aí. De vez em quando a gente tem que parar com isso. Que negócio é esse? Eu sou filho de Deus ou filho desse mundo? Meu lar é o céu, é esse aqui mesmo? Tem promessa de Deus para mim ou é só engano? A Bíblia é a palavra de Deus, eu vivo obedecendo a Deus ou eu estou só me enganando? Bom, se eu tenho um relacionamento pessoal com Deus, a minha reação tem que ser outra. Ou então, tudo que eu aprendi, vivo e ensino é um engano. Simples assim. Amém? E aí, quando chega no versículo 6 e 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa interessante. Um dia Jesus chegou quando eles iam invadir Jericó, ele chegou já com a espada na mão. Josué não entendeu. Eu digo que aquilo era o encontro de dois Josués, porque o nome Jesus é grego, né? Jesus. Mas se trata de hebraico é Joshua. Josué. Joshua, Yeshua, Joshua, não é a mesma coisa, tá? Inventa essa negócio. A questão é que Jesus não é uma palavra grega, não é uma palavra nem aramaica, nem hebraica. Se fosse hebraico seria Josué. Então, o Josué da terra também não se chamava Josué. O Josué, ele, servo de Moisés, o nome dele era Osés. O Josué, servo de Moisés, ele viu o cara com a espada, ele chegou e disse assim: quem é você? Você é dos nossos ou é dos adversários? Aí o Senhor Jesus disse assim: olha, eu sou o príncipe do exército do céu. Acabei de chegar, vim aqui para peleja, eu vim guerrear com vocês. Hein? Olha que interessante. Aí esse príncipe do exército dos céus é o verbo de Deus, ele se torna carne. O verbo se fez carne, habitou de nós. Ele se fez homem. E antes de se fazer homem, ele já participava da vida da descendência de Jacó. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de quem? Deus de Jacó. Amém? Jacó, pai de Judá, ancestral de Jesus, que era judeu. Amém, queridos? Quem pode dizer: o Senhor dos Exércitos está conosco? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Pronto. Lá no versículo 8 ao 11, parte final, vai falar que para a gente contemplar as obras do Senhor, tudo que Ele fez na terra, e falar sobre a questão do juízo que Deus efetuou na terra, né? E na parte final, no versículo 10, vai falar: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma versão diz: serei exaltado, essa aqui diz: sou exaltado, sou exaltado. Entre as nações, eu sou exaltado na terra. Você tem certeza que Ele é exaltado em sua vida? Vou voltar mais uma vez para aquele ponto inicial. Como é que Deus é exaltado em minha vida? É quando eu reajo diferente, ao invés de ficar doido igual a todo mundo, perder o juízo igual a todo mundo, enfraquecer igual a todo mundo, e esquecer que a presença dele está ali, sabe? Aí, quando eu deixo de agir com todo mundo, e vou buscar a presença dele. No mundo aí é cada um por si, Deus por ninguém. Mas aí você veio aqui servir ao Senhor para continuar nessa mesma coisa, cada um por si, Deus por ninguém. Não, irmãos. Não pode ser assim. Não pode ser assim.
aquietai-vos, saber que eu sou Deus, está falando que eu vou resolver para você. Deixa que isso aí é comigo. Você faz até onde você pode, o resto é comigo. E esse salmo eu acho lindo, porque começa, é só benefício, né? Olha, começa dizendo, olha, eu sou seu refúgio, sua fortaleza, e eu sou também o seu socorro. E aí ele diz assim, ó, pode ficar quieto, que agora é comigo. Deixa comigo. Ora, mas você sabe quando você está trabalhando num negócio, você sabe que você vai morrer e consegue terminar? Aí chega alguém que tem poder para resolver e diz assim, ei, sai, deixa comigo. Eu lembro, sabe de quem? O Senhor Jesus. Cuide a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, Ele nos aliviará. Ele propõe uma troca de fardos. Tomai sobre mim o jugo. O jugo é para segurar aqui, né? O fardo que ela traz. Aprendam de mim, porque sou manso de espírito. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Amém? Agora o interessante é que quando fala aqui, olha, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado. Ele, independente da sua reação, da minha reação com relação a Deus, quando a coisa fica feia, ele sempre vai ser exaltado. A questão é que vai ficar diferente só para você. Porque só você perdeu o foco e não quis usufruir de Deus. Eu já tive sentido dores terríveis, daquelas dores que físicas, você já sabe, mas dor emocional que faz você ficar cansado da vida. Angústia, medo. Eu já tive no fundo do poço, irmão. Sabe o que foi que me valeu? O Senhor. Na hora que está doendo, a gente não lembra nem que Ele está ali. Embora Ele esteja gritando, ei, eu sou o socorro bem presente na angústia. Amém, queridos? Quem está compreendendo? Eu sou o socorro bem presente na angústia. E um texto que eu observei lá, eu examinei, esse aquietai-vos aqui no hebraico pode também ser entendido como você deixar, você largar das coisas que te impedem de exaltar a Deus e dar a Ele devido louvor. Amém? Aquietai-vos, saber que eu sou Deus, sou exaltado, é o seguinte, ei, tira o seu foco do problema, olha para mim. Jesus não falou, no mundo você ia ter aflições? Falou ou não falou? Ele falou que ele tem de bom? Uai, mas como é que você tem bom ânimo na angústia? Cara, é só se você entender que a angústia vem para todo mundo, mas não é todo mundo que tem o Senhor, não. Agora, se você tem o Senhor e não está usufruindo, aí você está criando um problema para você mesmo. Não faça isso. Vamos aprender a descansar no Senhor. Às vezes a gente quer que o Senhor resolva, mas a gente quer que Ele resolva no tempo que a gente quer. A gente quer que o Senhor faça tudo. No tempo, no jeito, na forma que a gente quer. Pode ser assim, não, irmão? O Senhor dos Exércitos está conosco, dizia aí. Se nós fôssemos atualizar essa frase, como é que nós diríamos? Quem é o Senhor dos Exércitos? Quem é? Jesus. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O nome do Senhor dos Exércitos é Jesus. Amém? O Senhor dos Exércitos é Jesus.
Ele está conosco só ou Ele está em nós? Ele está em nós? E Ele não é mais o Deus de Jacó, Ele é o meu Deus. É totalmente diferente. Você tem um Deus dos seus pais, um Deus dos seus avós, tem um Deus que é seu. Tem que parar de viver a experiência dos outros. Amém? Quando você experimentar ter relacionamento chegado próximo com o Senhor, você não vai querer mais ficar lembrando de experiência dos outros, não. Olha aí, rapaz, o que Deus fez na vida do fulano, porque o fulano creu, o fulano se entregou, ele se rendeu, ele se aquietou. Não tem coisa mais terrível do que um coração quieto, não. O Senhor disse que Ele não resiste ao coração quebrantado. O que é o coração quebrantado? É alguém que está na angústia, mas diz, eu não vou fazer nada, vou esperar pelo meu Deus. Ele fica ali chorando, se for preciso chorar. Ele fica ali na dor, se for preciso, mas fica na presença do Senhor. E a resposta vem do Senhor. Amém? Não é um coração inquieto, não. É quebrantado. Quebrantado, quebrado. Quando é que você fica com o coração quebrado? É você, quando você olha uma situação que é maior e mais forte do que você. Você se sente com medo, você se sente indefeso, você se sente ineficiente. Amém? E aí você tem que se render. Você tem que se aquietar para não reagir igual a todo mundo. Você tem que entender que há um Deus todo-poderoso. O nome dele é El Shaddai. Jesus se identificou assim. Quando ele voltou lá dos mortos, ele disse o que? Todo poder me dado onde? Onde? Deixa eu traduzir para você. Ele está dizendo, ei, eu sou o El Shaddai. Todo poderoso sou eu. No céu e na terra eu sou o El Shaddai. Não é mais só no céu, porque até enquanto ele estava pregando para as pessoas, ele era visto como o El Shaddai, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Agora, o El Shaddai agora é um Deus que também é homem. Imagina o El Shaddai, Jesus chegando, todo poderoso chegando, entrando no céu. Os anjos fizeram aquele silêncio, que não é normal, gente. Não é normal, não. É um ser humano que está lá. Pastor, você está falando heresia? Não. Jesus é Deus, 100% Deus, sim ou não? Ele é homem ou não é? Sim, depois de ressuscitado, ele disse, aperta aqui que você vê que eu não sou fantasma. Eu tenho ossos aqui, mano. Ó, aperta aqui minha mão. Os anjos entenderam? Quem está entendendo, diga eu entendi. Tem um homem no céu que sofreu tudo que um ser humano pode sofrer. E até mais. Todas as angústias que você já experimentou, ele experimentou. Tudo que você viveu, ele conhece, não teoricamente, ele conhece de fato a natureza humana, ele se fez homem. E ele está dizendo aqui para você, ei, se aquieta que é comigo. Você tem que saber qual é o tempo de descansar. A gente tem esse problema, na hora de lutar a gente não luta. Mas também a gente, na hora de se render, a gente não quer se render. A gente fica brigando sem saber, mesmo sabendo que não vai ter vitória. A gente fica, fica fazendo barulho. A gente diz o que é. Você sabe o que é se render, irmão? Quem é que já foi assaltado? Você sabe o que é se sentir indefeso? Quando o cara chega para você e encosta aquele cano na sua cara e diz, quer morrer? Quando você consegue, né,
parar de tremer, convencer as pessoas. Não. Isso é estar rendido. A decisão de vida ou de morte está na mão dele. Quem está entendendo isso aí? Então nós só temos que aquietar o nosso coração, que sentir que se renda, Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o desafio da vez, não sei qual é o gigante, eu nem me importo com essa taneira toda, com essas coisas que tem. Eu sei que tem gente aqui aflita com os problemas que tem que resolver aí amanhã, é segunda-feira, né? Está terminando o mês. Tem gente de coração acelerado dizendo, meu Deus, ó Jesus. Não, meu irmão, você vai ter um troço, você aquele seu coração que não é por muito estar ansioso que a sua vida vai se resolver, não. Não é por muito pedir que você vai ser atendido, não é por estar muito ansioso que o negócio vai ser. Não, se aquieta, espera no Senhor, vai buscar o Senhor. Pastor, mas é difícil. Sim, tem um monte de coisa que é difícil. É muito difícil quando você leva um tapa no rosto. É muito difícil você virar e sair. É ou não é? É difícil você sofrer uma violência física e relevar e deixar para lá. Mas o Senhor não proíbe você de se vingar? Proíbe ou não proíbe? Minha é a vingança, eu retribuirei. Ele proíbe, irmão. Amém? Então preste atenção. O que é para Deus fazer, é Ele que faz. Não vamos inverter os papéis, não, que vai dar ruim. Vamos aprender a descansar no Senhor. Você não tem como mudar a economia do país. Você não tem como mudar a economia nem às vezes nem da sua casa. É algo que está longe do seu poder. Por que você e eu não nos rendemos, não nos aquietamos e vamos procurar na Bíblia? Senhor, tem promessa para mim nesse aspecto? Tem. Eu quero vivê-la. Vai adorar o Senhor, irmão. Descansa no Senhor, espera no Senhor. Está escrito, Ele vai fazer. A gente só tem que aprender isso. O Senhor disse, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Elas conhecem a minha voz, elas me seguem. Ninguém vai tomar elas da minha mão. Ninguém as arrebatará de minha mão. Deixa o Senhor manifestar o cuidado dele por você. Quando você está estribuchando, querendo, você já sabe que não dá para você resolver. Vai chorar na presença dele, com a boca no copo. Dá tempo ainda. Tem coisa que não dá, irmão. Às vezes é problema de relacionamento. Eu já aprendi uma coisa. Quase tudo que diz respeito a relacionamento, você tem que ter revestimento de poder do Espírito. Porque em sua carne você não tem nada que preste para esse aspecto aí, não. Não tem nada produtivo que ajude o seu relacionamento a melhorar. Primeira coisa, perdão é uma capacitação que vem do alto. Perdão de coração é algo que vem do alto. Você tem que chorar até você ouvir a condição. E vai liberando, porque tem uma ordem. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. E aí? Quem está entendendo isso aí? Então, olha, aquilo que é para Deus fazer, Ele faz. Você tem que entender que aquilo que você não tem condição de fazer, é Ele que vai fazer. Ou, se Ele está te mandando fazer algo que você não tem condição, Ele vai te dar condição, sim ou não? Porque Ele não é injusto. Ele não vai mandar você fazer uma coisa que você não tenha recebido dele as condições de fazer. Deus é injusto, irmãos? Não. Eu entendo assim. Se Ele me mandar fazer uma coisa que eu não tenho condição nenhuma, eu vou buscar nele até entender, até receber. Se eu me der as condições. Porque a condição que eu tenho aqui é de me vingar, um requinte de crueldade, é de dar uma resposta terrível, pior, fazer algo pior do que o que ele fez comigo. Vocês estão entendendo?
Isso é natural da minha natureza. Agora, o que é natural da sua natureza espiritual? Perdoar, amar, relevar. Andar com Deus é o natural. Obedecer. Amém? Vamos ficar de pé para orar?